Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos aqui mais uma vez entrando na sua casa para compartilharmos da poderosa palavra do Senhor. Eu quero falar hoje sobre o nosso Jesus. É um tema muito interessante. O tema será Cristo, raiz e estrela. Eu quero mostrar algumas aparentes contradições que mostram duas características especiais do nosso amado Jesus. E quero agradecer ao Pai por ter nos dado Jesus, porque é Ele o construtor, o salvador da nossa alma. Venha conosco, Deus tem uma mensagem cristocêntrica para a sua alma. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Nesse versículo eu quero extrair uma mensagem que tem como tema, como título, Cristo, raiz e estrela. Cristo, raiz e estrela. A vida é, na melhor das hipóteses, incompleta e fragmentada. No entanto, Cristo combina os temperamentos mais opostos e consegue reconciliar as partes mais diversas do nosso ser. Veja para esse versículo. Nós queremos mostrar aqui duas aparentes contradições que mostram duas características de Jesus. No versículo, nós encontramos aqui duas palavrinhas que eu destaco, que é raiz e estrela, não é? Nós queremos nessa mensagem observar a união de aparentes contradições e o encontro de extremos na pessoa e obra do nosso amado Jesus Cristo. Qualidades do seu caráter que em diversas ocasiões entram em completa harmonia através da sua pessoa. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque Jesus, ele não é um homem. Jesus, ele é o homem. Há uma diferença enorme. Jesus consegue mostrar na sua personalidade verdades que nós homens temos dificuldades de mostrar. Então vamos lá, eu quero mostrar as diferenças entre raiz e estrela. Quais seriam essas diferenças e o que elas podem nos ensinar? Porque o texto diz que Jesus, olha o que ele está dizendo, eu sou a raiz, não é? A geração de Davi, e aí vem em seguida dizendo, a resplandecente estrela da manhã. Então, quais as diferenças que a gente encontra dentro desse texto? Primeiro, todos nós sabemos que a raiz, ela é o quê? Local. Ela é local. Você planta uma semente e aquela semente começa a germinar e a produzir o quê? Raízes. Então, a raiz, ela é local. Ela é plantada em um certo lugar. Já a estrela é universal. Então, o que eu aprendo aqui? Nós aprendemos que a raiz procede de uma semente em um determinado solo e ali deve permanecer onde encontrar alimento.
naturalmente, para que ela possa se desenvolver. Então veja que a raiz é local, mas a estrela, ela é universal, ou seja, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer ponto que você estiver, se você levantar os seus olhos, você pode enxergar a estrela, ou uma estrela. Então, a estrela derrama luz e influencia sobre o mundo. Não é? Onde quer que as pessoas façam uma pausa e elevem os seus olhos para o céu, terá o conforto e o brilho das estrelas. E aqui eu vou tentar aplicar essas duas aparentes contradições. Uma, a raiz que de Jesus é a raiz local, mas Jesus é a estrela universal. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, né? Nos dias da sua carne não viajou além da Terra Santa, só que hoje ele derrama luz sobre o mundo. Veja que ele não andou muito, ele não saiu dos territórios de Israel, muitas vezes, sempre ali naquele local onde ele exerceu o seu ministério terreno. Mas a luz de Jesus, tal como uma estrela, tem poder de brilhar em qualquer lugar do mundo. Esse é o nosso amado Jesus. E eu estava pensando sobre isso, e eu fui me levado a pensar no seguinte: quando a gente quer realmente fazer algo para Deus, você não precisa estar preocupado em querer se apresentar, em aparecer. Não, a semelhança de uma raiz, Jesus foi plantado. E ele produziu frutos. E esse fruto foi tão excelente que ele conseguiu transformar a semelhança de uma estrela. Em qualquer lugar do planeta, você pode ver o brilho de uma estrela. Daí, essa aparente contradição. Jesus tanto tem poder para abençoar uma pessoa que fala com ele, como ele tem poder para abençoar todas as pessoas ao mesmo tempo. Isso não é tremendo? Isso é extraordinário. Quem é que tem esse poder? O nosso amado Jesus, dentro da sua capacidade, dentro da sua deidade, que é uma das características de Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Essas são algumas características do nosso Jesus, que mostra essa aparente contradição, mas que se completa dentro da nossa metáfora aqui usada, que é raiz e estrela. Eu preciso fazer um intervalo comercial e logo em seguida eu retomo a mensagem Cristo, raiz e estrela. Um momento só. Dando continuidade à nossa mensagem, nós estamos falando sobre o seguinte tema: Cristo, raiz e estrela. Eu já mostrei o primeiro ponto, agora o segundo. A segunda aparente contradição que eu quero destacar dentro dessa questão, entre raiz e estrela, é o seguinte: a raiz, ela é secreta, ela é escondida, não é? Já a estrela, contudo, é para todos verem. Então veja só, Cristo é singular em que na sua pessoa ele consegue combinar
tanto o conhecido como o desconhecido. Né? Trevas e luz, para ele, são a mesma coisa. Veja que coisa linda você estudar a pessoa de Jesus. Ele tanto é secreto, como a raiz que é plantada, a semente é plantada, e ela começa a nascer, mas as raízes que dão sustentação à árvore estão lá de que forma? Escondidas. E você sabe que quanto maior é a árvore, maior é a raiz estendida terra dentro. Por quê? Porque o que dá sustentação à árvore é as raízes. Então, o nosso Jesus, ele é raiz, o texto lá de Apocalipse diz que ele é a raiz de Jessé. Há uma outra, Isaías capítulo 10, versículo 11, diz que ele é a raiz de Jessé, usando uma metáfora, uma figura. Mas também diz que ele é a estrela, a resplandecente estrela da manhã. Então, a estrela da manhã, todos podem vê-la. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo, e aí o Salmo 139, que é um dos mais belos salmos da Bíblia, porque o Salmo 139 mostra a onipresença e a onipotência de Deus. Esse texto diz que o nosso amado Senhor, ele é um Deus que possui características que ninguém possui, nem o diabo. Satanás não é onipotente. Satanás não é onipresente. Até pouco tempo as pessoas pensavam que ele era, mas ele está em vários lugares ao mesmo tempo através de demônios, de seres demoníacos, de anjos caídos. Agora, ele não pode estar como o nosso Cristo em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é a característica do nosso amado Senhor. E aqui o Salmo 139, versículo de número 12, diz assim, ó: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Essa é uma característica do nosso Deus, é por isso que nós temos que amá-lo. É por isso que nós temos que respeitá-lo. Essa mensagem tem por objetivo levar você a refletir na grandeza de Deus. O nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus que existe eternamente. Por mais que a gente queira entender a deidade, a complexidade da existência de Deus, nós não vamos conseguir com essa mente frágil, tênue, limitada que nós temos. Muito embora é fantástica a nossa memória, perto da grandeza de Deus, ela é muito pequena. Então, ele é raiz, está escondido, mas ele é estrela, e todos podem ver. Mas quem pode vê-lo? Todos aqueles que querem de fato vê-lo. Essa é uma das mais lindas lições que nós encontramos com Jesus. Eu vejo Jesus sempre, no seu ministério terreno, tendo a preocupação de falar pessoalmente com a pessoa. Jesus não só pregou para as multidões, não. Jesus pregou para as multidões? Sim. Ao ponto que muitas pessoas podiam ouvi-lo ao mesmo tempo, pregou. Mas houve época que Jesus foi para o deserto e as pessoas foram. Houve épocas que Jesus gastou seu tempo pregando para um homem só, como Nicodemos. Outra época ele pregou para uma mulher por um bom tempo às margens de um poço, o poço de Jacó. E através dela ele alcançou uma cidade. Então, Jesus, ele tanto é raiz, não é? Como ele também é estrela. São características que mostram a grandeza do nosso Deus. Mas existe ainda um terceiro aspecto que eu quero destacar. Se Cristo, como raiz, ele é local, e como estrela, ele é universal. Se Cristo, como raiz, ele é secreto, ou está plantado em um determinado lugar, não é? Como ele foi sepultado em uma sepultura, mas saiu de lá e se manifestou ao mundo, não é? Ele é, contudo, como a estrela, onde todos podem ver. Mas há um terceiro aspecto. Qual é? A raiz é terrena. E a estrela? A estrela é celestial. Veja só, Jesus teve uma mãe humana, precisou de roupa infantil e de cuidado materno, trabalhou, sofreu, chorou como um homem. Jesus passou por tudo isso. Como a tribo de Judá, da qual ele procedeu, ele criou raízes. Assim como a gente cria raízes em um determinado lugar onde a gente nasce.
né? Contudo, em sua vida terrena, manifestou o brilho, aleluia, o brilho altaneiro da divindade celestial. Não foi demasiadamente celestial que perdesse o uso terrenal, nem demasiadamente terrenal que perdesse o uso celeste. Ele equilibrou ambos os mundos em sua pessoa única. Ele conseguiu dar esse equilíbrio. Ele continuou, ele soube ser homem, mas ele também sabe ser Deus, como de fato é. E isso nós encontramos dentro dessa metáfora raiz, que é terrena, e estrela, que é celestial. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós encerramos essa mensagem. Cristo, raiz e estrela. Um momento só. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre Cristo, raiz e estrela. Eu quero mostrar um outro aspecto, né? Dentro desse último tópico que eu comentei, que é a raiz, ela é terrena, a estrela, ela é celestial. João capítulo 3, versículo 13, olha o que está escrito aqui, ó. João, capítulo 3, verso 13, diz assim, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Então, o que isso aqui está mostrando? Está mostrando que Jesus veio a esse mundo, ele foi humanizado como nós, nasceu de uma mulher, obra do Espírito Santo, na verdade, todavia, cumprindo o seu propósito, ele voltou para o seu lugar de origem e hoje está à destra do Pai. E isso nós aprendemos dentro da pessoa de Jesus. E aí, para a gente entender e explicar bem essa questão, eu preciso mostrar a quarta melhor figura que mostra o lado humano e o lado divino de nosso amado Jesus, que é a raiz. Ela é temporária. Todos nós sabemos disso. A estrela, porém, é permanente. Veja só. A raiz é uma coisa temporária. Começa com uma semente e aos poucos estende as suas pequeninas raízes, vão se estendendo, vão crescendo, vão se desenvolvendo, não é isso? Não é? Crescem no solo e com o crescimento serve-se ao seu propósito e então perece, morre. É assim. A estrela não, a estrela é diferente. A estrela, ela brilha desde milhares de anos lá atrás. Não é? A beleza das estrelas que homens que viveram séculos, décadas de anos lá atrás, têm o mesmo privilégio, ou tiveram o mesmo privilégio que nós temos de olhar para o céu e ver as estrelas. Nós sabemos, meus irmãos, que as estrelas nunca mudam. Assim como o nosso Jesus também não. Ele foi como homem plantado. E a Bíblia diz que ele precisava ser plantado. Está um texto que diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não serve ao seu propósito. Para que possa germinar, o grão do trigo precisa cair na terra e morrer. Aí ele cresce e serve ao seu propósito. Só que passa. Por mais
forte que seja a árvore, por mais poderosa que seja a raiz, ela vai um dia acabar. Já a estrela não. Isso, se a raiz mostra o lado humano de Jesus, a estrela mostra o lado eterno de Jesus. Ele é Deus e Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Os astrônomos têm nos aberto os céus estrelados e por intermédio de poderosos telescópios, não é, e observatórios espaciais, nós temos conhecido muitas coisas do universo. Porém, quanto mais descobrem, mais há para descobrir. Essa é a verdade. E o nosso Cristo é da mesma forma. Por mais que você conheça Jesus, por mais que você tenha experiências com Jesus, cada dia Ele te surpreende. Você aprende novas coisas com Jesus. Ele te ensina novas lições. Ele te dá nova força. Ele te dá novo ânimo. Enfim, o nosso amado Jesus, a semelhança das estrelas, Ele tem um poder sobrenatural de cada dia nos surpreender. Se o universo nos surpreende, e nesse contexto de universo está as estrelas, o nosso Jesus muito mais. Então, o que eu quero no encerramento dessa mensagem deixar para você, querido ouvinte do programa Palavra de Fé, aprenda a se relacionar com Jesus, desenvolva uma relação íntima com Jesus, procure caminhar ao lado de Jesus, porque, na verdade, só Ele pode nos fazer vencedores. Se Ele é capaz de fazer pequeno ao ponto de habitar dentro de nós, e ao mesmo tempo tão grande a ponto da terra ser o seu escabelo, a Bíblia diz assim, é tão pequena perto da grandeza de Deus, como é que pode isso? Um Deus grande que habita dentro de nós. Um Deus tão grande que a terra é simplesmente escabelo dos seus pés. Então, isso apenas mostra que o lado humano de Jesus, e aí que está a grandeza, a beleza da manifestação de Jesus ao mundo. Olha, como é que nós conhecemos Deus? O Pai, através de Jesus. Se você não tem Jesus, você não tem como compartilhar com o Pai. Porque quem torna o Pai compartilhável é Jesus. Vocês sabiam que sem Jesus, o nosso Pai seria invisível. Mas por que nós podemos contemplar o Pai? Porque nós contemplamos o seu Filho, Jesus. O outro aspecto, sem o Filho, o nosso Deus, Ele não seria nós não poderíamos acessá-lo. Quem faz com que o Pai se torne acessível é Jesus. Entende? O que é uma coisa inacessível? É aquilo que a gente não consegue ter acesso. E Jesus nos dá acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai, diz Ele, a não ser por mim, por Jesus. Então fica aqui essa mensagem. O nosso Cristo, Ele é raiz, mas Ele também é estrela. Ele foi terreno, mas Ele é celestial. Ele foi temporário como homem, mas Ele é eterno como Deus. Ele nasceu em Jerusalém, não ultrapassou os limites da Galileia, da Judéia, mas hoje é conhecido em todo o mundo. São características que parecem ser contraditórias, tanto na raiz como na estrela. Cristo, raiz e estrela. Deus os abençoe. Vamos orar. Eu quero falar com o Pai e com você em oração. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai querido, nós te louvamos, Pai, por ter nos dado o teu Filho Jesus. Eu particularmente estou feliz e penso que os nossos ouvintes do programa Palavra de Fé também o estão, porque o Senhor nos deu o privilégio de ter Jesus. Nós mostramos nessa mensagem, Pai, as características que são próprias do teu Filho Jesus, como raiz e como estrela.
como um homem e como Deus. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida não seria a mesma se não fosse por Jesus. Se o teu filho não tivesse tido a coragem de humanizar-se, chegar aqui nessa terra e fazer tudo o que fez por nós, Pai, nós estaríamos perdidos nas trevas. Então, eu me vejo na obrigação, Pai, de louvá-lo, de bendizê-lo. Nesta oração, nós não queremos pedir nada em específico para nós. Nós queremos, na verdade, agradecer por ter nos dado teu Filho Jesus. Ele é a raiz de Davi, é a raiz de Jessé, mas também a resplandecente estrela da manhã, que tem jogado brilho, que tem jogado luz na nossa vida, e eu te louvo por isso, Pai. Então receba a nossa gratidão pelo grande projeto do teu Filho Jesus, de constituir Salvador de toda a humanidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você e que essa mensagem leve você a valorizar um pouquinho mais ao nosso amado Jesus. Nós somos presas fáceis na mão de Satanás se Jesus não estiver conosco. A nossa proteção, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Então, valorize Jesus. Que você tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.